lá, pessoal, vamos acrescentar aqui ao nosso kit de ferramentas mais alguns conceitos. O conceito de encontro vocálico. Nós já aprendemos que vogais e semivogais são fonemas. Quando elas se encontram, você tem um encontro vocálico. Se for na mesma sílaba, a gente chama de ditongo. Se for em sílaba diferente, a gente chama de hiato. É basicamente isso, mas vamos detalhar. Bom, pessoal, quando você tem o encontro de uma vogal, lembrando que a vogal é forte, com uma semivogal, que é fraca, por isso ela é semi, ela é mais ou menos, ela é só meio vogal, não é completamente, a gente chama de ditongo. Tudo bem. Mas esse ditongo ele vai ser subdividido entre crescente e decrescente. E isso tem tudo a ver com a própria tonicidade. Quando vem a semivogal primeiro, ou seja, o fraco, depois o forte, você diz que o negócio cresceu em entonação, em tonicidade, na pronúncia. Aí você tem um ditongo crescente. Por exemplo, precária, história, primário, indivíduos, série. Pessoal, série, esse I praticamente não é pronunciado. Homogênea. Vejam que a vogal é mais forte, ela é mais longa. Então, esses ditongos aqui são chamados de crescentes, porque crescem da semivogal mais fraca para o mais forte. Tá? É assim, ó. E o decrescente é o contrário. A vogal forte vem primeiro e vai murchando a pronúncia para a semivogal. Por exemplo, ó, jockey, fósseis ou fósseis, imóveis, Manaus. Pessoal, para aí e pronuncia. Manaus. Pessoal, o A é quase todo o tempo da emissão vocálica. Manaus. A vogal veio primeiro. Se a vogal veio primeiro e depois veio a semivogal, houve aqui um ditongo decrescente, tá? Beleza. Agora, pessoal, que você já conhece o conceito, existem, claro, alguns exemplos que vão causar dúvida. Por exemplo, aqui, ó. Enquanto. Felipe, tem ditongo aí? Tem ditongo, Felipe? Enquanto 50? Tem, pessoal. Por quê? Olha só. Você tem o sonzinho do U mais o sonzinho do A nasalizado. Enquanto 50, ó, você tem aqui o sonzinho do E mais o sonzinho do U, que é a semivogal, vem antes. Eu não estou tendo duas vogais aqui? Duas vogais, ditongo, dois sons vocálicos. Só que a semivogal é mais fraquinha, tá? Por isso que ela tem esse nome técnico, beleza? E quanto aos decrescentes? Ó, vou trazer aqui. Céu, céu, céu. Olha só. É. Vejam a boca, se você pudesse filmar, você ia engolir a lua desse jeito. Céu. Não quero ninguém fazendo isso com a família perto. Esses exercícios aqui de fonologia causam muito problema, muita internação aí entre os concurseiros, tá? Que a família interna, quando vê o cara. Na parte de acentuação, vocês vão ver que doideira que vai virar. Ó, outro exemplo importante aqui, ó. Amam, bebem. Felipe,
O nome do negócio é ditongo. E eu só estou vendo uma vogal. Cadê a outra para fazer esse di, esse dois, esse encontro? Tá sozinha aí. Se você teve essa dúvida, tem que voltar lá na diferença entre letra e fonema. Você não está vendo duas letras que são chamadas de vogal, mas o M representa uma semivogal. Como assim, Felipe? É como se fosse, pessoal, mão. Mão. É isso. Esse Mzinho aqui é uma letra que representa a semivogal, uzinho. Eu já não falei para vocês que no final da sílaba o O é pronunciado como U? Aqui, ó, é só tão. Ó, é isso aqui que vocês estão vendo. Só tão. Se o O pode representar o U, o M também pode, pessoal. Tá? Então, cuidado com esses exemplos aqui. Esses dão muita dúvida. E o tritongo? Pessoal, o tritongo é um sanduíche vocálico. Você vai ter uma semivogal, a vogalzona poderosa lá no meio e mais uma semivogal depois. Ó, Uruguai. Vogal, o A é sempre vogal, tá? Iguais, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saguão, 1, 2, 3. Lembrando que esse, ó, sa, é como se fosse aqui, ó, saguão. Tem som de U. Fonema U, semivogal. Aguão, a mesma coisa, ó. Felipe, só tô vendo duas vogais. Volte um pouquinho. Esse N representa o som de U. Ó, a, guão. É isso aqui, pessoal. Se fosse representar foneticamente. Aguão. Igual voltaram. Deságuem. Agora não, Felipe, ó. Agora não entendi. Mesma coisa, ó. É como se fosse o, ó, deságuem. Beleza? E a palavra bem? Mesma coisa, como se fosse aqui, ó, bem. Quando você está extremamente fanho, você fala assim, o bem, o bem. E aí esse izinho semivogal fica mais aparente. O bem. É ou não é? Pessoal, eu tenho que passar essa vergonha aqui para explicar isso para vocês realmente entenderem isso aqui. E o hiato? O hiato é o encontro de duas vogais também. Só que vogal, propriamente dita, ela está sempre no centro da sílaba. Você não pode ter mais de uma vogal na mesma sílaba. Você pode ter vogal, mas semivogal. Mas vogal mesmo, de verdade, tem que estar em sílabas diferentes. Aí você tem lá, ó, incluíram. Saúde, ó. Olha a vogal aqui, uma em cada sílaba. Países. Prejuízo. Veículo. Caótico. Sabíamos. Período. Vamos escrever aqui, ó. Duas vogais em sílabas diferentes. E o ditongo?
vogal mais semivogal na mesma sílaba. Tá na mesma sílaba, é ditongo. Sílaba diferente, é hiato. Mais à frente, nós teremos a famosa regra do hiato, que é uma regra de acentuação. E ali começa a confusão. Pessoal, várias palavras possuem o hiato. Mas nem todas que possuem o hiato são acentuadas pela regra do hiato. Tá bom? Por exemplo, ó, voo, zoo, creem, veem, são todos casos de hiato. Por quê? Ué, você tem duas vogais em sílabas diferentes. Não há acento. Isso aqui caiu na nova ortografia, que de nova não tem nada, já é bem antiga, né? Isso aqui é hiato também. Aí você tem que entender o que é um hiato para não confundir. Tem gente que fala assim, ah, mas essa palavra aí é o hiato? Não, nenhuma palavra é hiato, nem ditongo. Hiato é só o encontro vocálico. O hiato, pessoal, é só a parte amarela. Então você vai dizer que a palavra tem hiato, ou a palavra tem dígrafo, a palavra tem dífono. Como isso aqui é muito mal explicado, é explicado com correria, às vezes o cara acha que a palavra é dígrafo. Não, é só o pedacinho. A gente analisa os pedacinhos, porque fonema serve para isso, para você unir e formar palavras e diferenciar palavras. Maravilha! Olha isso. Nas palavras piada e ciúme, temos exemplo de hiato. Correta, pessoal. Ó, você vai ter aqui pi, a, da. Regra básica, né? Cada sílaba tem a sua vogal. E eu tenho aqui o encontro de duas vogais, só que elas estão em sílabas diferentes. Isso aqui é o hiato. Você tem si, u, me. Mesma coisa, ó. Vogal I encontrou vogal U. Sílabas diferentes de hiato. Vejam que uma tem acento e a outra não. Por quê? A regra do hiato vai se aplicar para algumas palavras que têm o hiato. Mas nem toda palavra que tem hiato vai ser acentuada. Isso é uma confusão que eu quero já antecipar, porque vai aparecer lá na aula de acentuação. Vamos lá, ó. Julgue o item a seguir. Opinião e desconsolado são palavras que, respectivamente, apresentam encontro vocálico e encontro consonantal. Ó, encontro vocálico, opinião. Isso é um ditongo nasal. E o desconsolado? Tem encontro consonantal? Aqui tem. E aí? Questão correta. Felipe, mas o SC não é dígrafo? Você não mostrou lá piscina? Pelo amor de Deus, né? É dígrafo quando uma das letras não é pronunciada. Chamada de letra diacrítica, ela não é pronunciada. Então, aqui, desconsolado. Tá? Temos encontro consonantal, sim. Tecnicamente, para quem está mais avançado, tecnicamente, isso aqui não é encontro consonantal, não. Porque esse N, ele funciona como um tio. Tá? Nos livros vão dizer que o N e o M do dígrafo não são consoantes para fazer encontro consonantal. A banca às vezes dá mole, porque isso aqui é tão técnico que às vezes o cara lá da banca ele mesmo não sabe.
Vamos lá. Prefeitura de Paulistânia. As palavras afirmam, grande e Maria apresentam, respectivamente, ditongo, dígrafo e ato. Ó, essa aqui é super difícil. Essa aqui eu imagino, quem chegou agora ou viajou não vai acertar. Felipe, cadê o ditongo? Eu não vi nenhuma parte da palavra com duas vogais. Você não viu a letra. Mas, ó, é afirmão. Ó, esse M é uma letra que representa a semivogal U. Grande, ó, o N no final da sílaba, após uma vogal. Isso aqui é um caso de dígrafo vocálico. Maria. Tem ato? Tem. Ma-ri-a. É assim, Maria? Sim. Ou seria Mária. Se você não separar desse jeito, é Mária. Qual a diferença entre Mário e Mario? Tá certo que não existe Mario. Não sei se existe Mária, mas vamos lá. Vamos usar como exemplo. Mária, eu já vi Romária. Ro-ma-ria. Ro-ma-ri-a. Qual a diferença, Felipe? Pessoal, aqui, ó, tá na mesma sílaba. Então é um caso de ditongo. Romaria. Romaria são vogais em sílabas diferentes. Então você tem o hiato. Isso aqui parece uma bobeirinha agora, mas é o grande problema lá da regra de proparoxítonas eventuais, uma regra bem avançada, bem técnica, que muita gente não consegue entender porque não consegue diferenciar um ditongo de um hiato. Eu vou voltar nisso aqui depois, mas eu já vou, ó, jogando a sementinha. Aqui, pessoal, deixei uma palavrinha que eu costumava receber como dúvida, né? Felipe, amadurecimento. Tem esse EN aí. Isso é um caso de dígrafo ou de ditongo? Pessoal, isso aqui é dígrafo. Amadurecimento. Quem tem essa dúvida é aquele cara com sotaque muito marcado lá de São Paulo. Que fala assim, amadurecimento. Aí o cara cria um I a mais que não existe. Amadurecimento. Meinto. Está quase um mentos. Meinto. Aí o cara estica. Isso é um fenômeno fonético que também não cabe aqui a gente discutir. O cara vai adicionando uma vogal. Mas é amadurecimento. Não tem outro som vocálico. É só um som. Portanto, é dígrafo. Dígrafo, um som. Ditongo, 2. Não tem como confundir. 2 com 1. Tá? Então, pessoal, voltando à questão, afirmam ditongo no final, grande, dígrafo vocálico, que esse N serve como um tio, e Maria, o hiato. Questão correta. E aqui, pessoal, eu deixo o que eu acabei de explicar na palavra amadurecimento. Felipe, como é que eu vou diferenciar o dígrafo de um ditongo? Do mais básico, dígrafo, um som. Ditongo, 2 sons. Beleza? Então, tá aí.